Narrativa. Eu acordei na manhã de quinta-feira com a cama vazia, nada em comum, ela estava distante há meses. O que veio em seguida mudou tudo. Meu telefone vibrou às 7h30, uma mensagem da minha esposa, sentada na sala ao lado. Os planos mudaram, você não vai mais no cruzeiro. Minha mãe quer só a família de sangue dela lá. 6 meses de planejamento, $8.000 pagos, voos, pacote de cruzeiro, excursões, tudo meu. E agora eu estava desconvocado por mensagem, na manhã antes da partida. Eu entrei na sala de estar. Ela não levantou os olhos do telefone. Você está me mandando mensagem da sala ao lado? Eu não queria discutir. A mãe está desconfortável com você lá. Só família de sangue. Eu sou família há 12 anos. Ela deu de ombros, olhos na tela. Você sabe como ela é. O desrespeito era tão casual, eu me senti estranhamente calmo. Isso não era sobre a mãe dela. Era ela. Meses de frieza, exclusão, comportamento dismissivo. Agora isso, confirmação final de que eu não importava. Quando vocês saem? Amanhã de manhã. Vou cedo. Certo. Eu peguei minha carteira e chaves. Ela disse algo sobre não fazer disso um drama. Eu a ignorei completamente. Primeira parada, o banco. Patrick, o gerente, me conhecia de anos de negócios lá. Preciso fazer algumas mudanças nas minhas contas. 30 minutos depois, contas conjuntas fechadas, nova conta aberta só no meu nome, fundos transferidos. Ele não fez perguntas. O olhar no meu rosto disse o suficiente. Próximo, a companhia de cruzeiro. 45 minutos na espera. Ouvindo música de elevador repetida. Preciso cancelar todas as reservas com meu número de confirmação. Senhor, com a partir da manhã, as taxas de cancelamento serão substanciais. Eu não ligo. Cancele tudo. A reserva inteira? Isso mostra 4 passageiros, você, sua esposa, e mais 2. Isso mesmo. Cancele os 4. Todas as reservas. Silêncio. Depois digitação. Senhor, você não vai receber nenhum reembolso devido ao time. Eu entendo perfeitamente. Só cancele tudo. $8.000 vão em uma ligação. Valeu cada centavo para ver o que estava prestes a acontecer. Eu liguei para Judith, a corretora que tinha me vendido a casa 8 anos atrás. Nós mantivemos contato. Preciso listar a casa. Hoje, se possível. Hoje. Isso é rápido. Tudo bem? Tudo ótimo. Só preciso agir rápido. Pode vir às 3? Eu estarei lá. Quando cheguei em casa, ela estava no quarto arrumando a mala para a viagem. Ela olhou para cima. Onde você foi? Fazendo compras. Eu puxei minha própria mala do armário e comecei a arrumar. Roupas, documentos importantes, laptop, fotos que importavam. Essenciais. O que você está fazendo? Arrumando mala. Para quê? Você não vai na viagem. Eu sei disso. Isso é para algo completamente diferente. Ela voltou para a mala dela, completamente despreocupada. Achou que eu estava sendo dramático. Que eu ia esfriar quando ela voltasse. Ela não tinha ideia do que estava vindo. Judith apareceu às 3. Profissional como sempre. Não piscou quando eu disse que precisava vender em 2 semanas. O mercado está quente agora. Acho que podemos mover isso mais rápido que isso. Esse bairro está em alta demanda. Minha esposa apareceu na porta, confusão no rosto. Por que tem uma corretora na nossa casa? Porque eu estou vendendo ela. Você está o quê? Você ouviu. Placa vai amanhã de manhã. Tenha uma ótima viagem com sua família de sangue. Eu passei por ela e continuei arrumando. Atrás de mim, ela tentou discutir com Judith, que calmamente redirecionou para mim. Mas eu estava acabado de falar. Naquela noite eu carreguei tudo importante no meu caminhão. Me hospedei em um motel do outro lado da cidade. Não saindo ainda. Só não podia passar outra noite sob aquele teto. Ela ligou 6 vezes. Toda ligação foi para o correio de voz. Cada mensagem era a mesma. Confusão misturada com irritação, como se eu estivesse exagerando em algo pequeno. Ela ainda não entendia. Mas entenderia. Muito em breve. Na manhã seguinte, eu acordei naquele quarto de motel genérico, me sentindo mais lúcido do que em meses. Sem ansiedade. Sem dúvidas. Só clareza fria sobre o que precisava acontecer em seguida. Eu sabia que ela estaria no aeroporto agora, provavelmente já passado da segurança. A mãe e a irmã dela estariam com ela, as 3 animadas com as férias exclusivas da família. Aqui eu paguei. Eu chequei meu e-mail. Confirmação da companhia de cruzeiro. Todas as reservas canceladas a partir da meia-noite. Sem reembolso, como avisaram. Eu deletei o e-mail e abri o próximo. Judith já tinha listado a casa. As fotos pareciam profissionais. Ela trabalhou rápido.
Preço de listagem era agressivo mais justo para o mercado atual. Ela mencionou o interesse de 3 compradores potenciais antes mesmo de ir ao ar nos sites principais. Um aparentemente pagando à vista. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu deixei ir para o correio de voz, depois ouvi. Oi, aqui é do atendimento ao cliente da companhia de cruzeiro. Temos alguns passageiros aqui no terminal dizendo que as reservas deles foram canceladas por engano. Eles estão pedindo para falar com você sobre o número de confirmação. Eu deletei. 10 minutos depois, outra ligação. Número diferente. Eu ignorei também. Ela estava descobrindo. Agora mesmo, no aeroporto, provavelmente no balcão de check-in. A realização batendo nela que isso não era um erro ou falha do computador. Que eu realmente fiz isso. Ótimo. Eu passei a manhã em um depósito. Alugando uma unidade e movendo os itens que arrumei. Não precisava de muito. Só o suficiente para me virar até decidir o próximo passo. O cara no balcão era amigável. Fez conversa sobre mudança. Eu disse. Recomeço. Bom para você, cara. Às vezes você só precisa resetar tudo. Ele não tinha ideia do quanto estava certo. Ao meio-dia, eu estava na estrada. Indo para o oeste. Sem destino específico ainda. Só colocando distância entre mim e aquela vida. Meu telefone ficava vibrando. Mensagens. Ligações. Correios de voz se acumulando. Eu olhei algumas. O que você fez? Me liga agora. Isso não tem graça, atende o telefone. A mãe dela tinha conseguido meu número de algum jeito. Deixou um correio de voz que era basicamente gritando sobre respeito e família e como eu ousei arruinar as férias delas. A ente Clemente era impressionante. Por volta das 2 da tarde, Judite ligou. Eu atendi essa. Você não vai acreditar, ela disse. Já temos uma oferta. Preço total pedido. À vista. Quer fechar em 10 dias. Aceite. Tem certeza? Poderíamos esperar e conseguir. Aceite. Eu quero isso resolvido. Ok. Vou precisar que você assine alguns documentos. Pode vir no escritório? Manda por e-mail. Eu assino e devolvo hoje à noite. Pausa breve. Você está saindo da cidade. Já saí. Bom para você, ela disse baixinho. Vou processar tudo. Para onde mando os processos? Eu dei as informações da minha nova conta. Ela não fez perguntas. Só confirmou que tinha tudo o que precisava. À noite, eu estava 4 estados distante. Me hospedei em outro motel em uma cidade que nunca tinha estado antes. Lugar pequeno, quieto. Eu fiquei no estacionamento por um tempo, vendo o sol se pôr em uma paisagem que não parecia nada com casa. Meu telefone ficou quieto. Bateria estava morrendo mesmo assim. Eu deixei morrer. Dentro do quarto, eu abri meu laptop e comecei a procurar vagas de emprego em cidades próximas. Meu campo tinha vagas em todo lugar. Trabalho qualificado sempre em demanda. Em 1 hora, eu tinha enviado aplicações para 6 empresas diferentes. 3 dias depois, eu recebi uma ligação de uma firma de construção 2 horas ao norte. O supervisor, cara chamado Russell, parecia direto e sem enrolação. Pode começar segunda? Sim. Ótimo. Paga $32 por hora para começar. Benefícios entram depois de 90 dias. Parece justo. Parece perfeito. Foi isso. Novo emprego. Nova cidade. Nova vida começando a tomar forma. Enquanto isso, meu telefone antigo, eu tinha comprado um mais barato de reposição, me mostrou a destruição que deixei para trás. Alguém tinha postado sobre a venda da casa nas redes sociais. Vizinhos especulando. Amigos dela exigindo respostas que eu nunca daria. E ela? Silêncio de rádio depois daquela primeira onda de mensagens em pânico. Eu imaginei que ela finalmente entendeu que eu não ia voltar. Não ia atender. Não estava interessado em explicações ou desculpas ou drama. A casa fechou o escrow 9 dias depois. Venda mais rápida que Judite já tinha processado. Minha metade dos processos bateu na minha conta na manhã seguinte. O suficiente para recomeçar direito. Eu encontrei um quarto para alugar em uma casa com 2 outros caras, ambos trabalhadores como eu. A aluguel era barato. Lugar era limpo. Colegas de casa se mantinham na deles. Perfeito. 2 semanas depois daquela mensagem, eu estava completamente desvinculado da minha vida antiga. Novo emprego. Novo lugar. Nova rotina. Sem endereço de encaminhamento. Sem informação de contato além do novo número de telefone que só um punhado de pessoas tinha. Ela queria-me fora do círculo familiar dela. Missão cumprida. Eu só levei mais longe do que ela planejou. Eu não sabia exatamente o que aconteceu naquele aeroporto até muito depois, mas eu podia juntar as peças dos correios de voz e mensagens que vieram antes de eu trocar de número. De acordo com as mensagens frenéticas dela, elas chegaram no terminal 2 horas cedo.
A mãe dela já reclamando dos preços do café. A irmã Charlotte estava no telefone tirando selfies com as malas. Tudo indo de acordo com o plano delas. Então elas chegaram no balcão de check-in. O agente escaneou o número de confirmação e franziu a testa. Digitou algo. Franziu mais. Desculpe, mas essa reserva mostra cancelada. Minha esposa. Eu podia ouvir a confusão no correio de voz dela contando isso. Insistiu que era um erro. Ela tinha um e-mail de confirmação ali no telefone. O agente tentou de novo. Chamou um supervisor. O supervisor checou. Fez uma ligação. Voltou com a mesma resposta. Senhor, a reserva foi cancelada ontem à noite pelo titular da conta. Todos os 4 passageiros. Nenhum reembolso foi emitido devido ao prazo de cancelamento. Foi aí que ela tentou me ligar. 6 vezes seguidas enquanto estava naquele balcão. Direto para correio de voz toda vez porque eu já tinha desligado o telefone. A mãe dela, de acordo com o correio de voz gritando que ela deixou para mim, causou uma cena. Exigiu falar com um gerente. Ameaçou ligar para a corporação. O supervisor calmamente explicou que o cancelamento era legítimo, processado corretamente, e final. Mas nós estamos aqui. Estamos prontas para embarcar. Eu entendo, senhora. Mas sem reservas válidas, eu não posso emitir passes de embarque. Charlotte aparentemente sugeriu que elas só comprassem novas passagens na hora. Foi aí que elas descobriram que o cruzeiro estava completamente esgotado. Estava há semanas. E mesmo se não estivesse, pacotes de cruzeiro de última hora custariam perto de $12.000. Nenhuma delas tinha esse tipo de dinheiro. O correio de voz da mãe dela virou raiva incoerente sobre desrespeito e humilhação em família. Ela exigiu que eu ligasse de volta imediatamente e consertasse isso. A Aunt Clemente era quase engraçada. Elas passaram 3 horas naquele aeroporto tentando achar uma solução. Ligaram direto para a companhia de cruzeiro. Mesma resposta. Tentaram me alcançar. Nada. Eventualmente tiveram que aceitar que não iam a lugar nenhum. A volta para casa, baseado nas mensagens, foi aparentemente silenciosa e tensa. A mãe dela culpou ela. Charlotte ficou quieta. E minha esposa continuou tentando me alcançar, ficando mais desesperada com cada mensagem. Por favor, só me liga de volta. Eu não entendo por que você está fazendo isso. Nós podemos conversar sobre isso, por favor. Eu já estava no meio do país naquela hora, pegando jantar em um ponto de caminhão e planejando meus próximos passos. O caos real começou quando elas voltaram para casa e ela viu a placa de venda no gramado. Aquele correio de voz era diferente. Sem raiva, só choque. O que está acontecendo? Por que tem uma placa? Por favor, me liga. Ela tentou a porta da frente. Não funcionou. Eu tinha coordenado com Judith para trocar as fechaduras como parte da preparação da venda. Procedimento padrão. Um vizinho veio, um cara mais velho chamado Gavin que sempre foi amigável. Eu ouvi a voz dele no fundo de uma mensagem. Ele saiu há cerca de uma semana. Teve um caminhão de mudança aqui, carregou as coisas dele. Parecia que estava com pressa. Ele disse para onde ia? Não. Só disse que estava fazendo algumas mudanças. Corretores de imóveis vieram algumas vezes desde então. Minha esposa tentou ligar para Judith. Foi para correio de voz. Judith era profissional o suficiente para não se envolver no drama pessoal. Então ela foi ao banco. Foi aí que realmente bateu nela. As contas conjuntas sumiram. Fechadas. Nome dela removido. A conta que compartilhamos por uma década, vazia. Eu tinha sacado minha parte, legalmente limpo, antes de fechar tudo. O gerente do banco, pessoa diferente do Patrick, graças a Deus, confirmou que eu tinha todo o direito de fazer exatamente o que fiz. Fundos foram divididos de acordo com a titularidade da conta. Tudo apropriado. Mensagem da Charlotte, que de algum jeito foi encaminhada para mim, resumiu. O que você fez com ele? Ele não simplesmente sai assim. O que aconteceu? Boa pergunta. A mãe delas estava furiosa pelo dinheiro que perdeu no cancelamento do cruzeiro. Começou exigindo que minha esposa descobrisse como recuperar os fundos, como se isso fosse possível de algum jeito. O chat de grupo da família, eu ainda estava nele por mais um dia antes de alguém me remover, era vícios. Isso é culpa sua. Você deve ter feito algo. $8.000 gone porque você não conseguiu manter seu marido feliz. A irmã tentou defender ela 1 ou 2 vezes, mas até Charlotte parecia confusa e frustrada. Enquanto isso, eu estava sentado no meu novo quarto, montando móveis baratos de uma loja de caixa, completamente em paz. A casa vendeu 6 dias depois. Oferta à vista, fechamento rápido, exatamente como Judith previu. Minha esposa descobriu por um vizinho, ela estava ficando com a mãe, aparentemente. Chegou e encontrou novos donos, já se mudando. Uma das mensagens finais dela para meu número antigo, antes de eu desconectar completamente. Eu não entendo. Nós podemos consertar isso. Por favor, só fala comigo. Isso é insano. Mas não era insano. Era clareza.
Ela me mostrou exatamente onde eu estava nas prioridades dela. Eu simplesmente aceitei e agi de acordo. A única coisa insana seria ter ficado e fingido que aquela mensagem não revelou tudo o que eu precisava saber. 3 semanas na minha nova vida, eu estava me acomodando em uma rotina confortável. Acordar às 5h30, chegar no canteiro às 6h30, trabalhar até 3, depois voltar para casa. Meus colegas de casa Tyler e River eram fáceis de conviver. Nós dividíamos uma cerveja no alpendre às vezes. Falávamos sobre trabalho, esportes, nada pesado. Eu não estava me escondendo, exatamente. Só não estava anunciando minha localização também. Novo número de telefone, novo endereço, novo emprego. Corte limpo. Então Russell me puxou de lado uma tarde no canteiro. Ei, alguém ligou no escritório perguntando sobre você. Mulher. Disse que era sua esposa. Eu parei o que estava fazendo. O que você disse para ela? Nada. Disse que não damos informações pessoais sobre funcionários. Ela insistiu bastante e dou. Parecia desesperada. Se ela ligar de novo, mesma resposta. Ele assentiu. Entendido. Não é da minha conta, mas você está bem? Estou. Só preciso ficar difícil de achar por um tempo. Não diga mais nada. Mas ela era persistente. Na semana seguinte, eu comecei a notar coisas. Um amigo em comum de lá de casa, cara que conheço desde o ensino médio, me mandou mensagem nas redes sociais perguntando se eu estava bem. Depois outro amigo. Depois a irmã dela Charlotte. Alguém estava fazendo ligações, perguntando por aí, tentando me rastrear. Eu não respondi nenhum deles. Não confirmei onde eu estava ou o que estava fazendo. Deixei eles imaginarem. No sábado seguinte, eu estava saindo de um diner no centro depois do café da manhã quando eu vi ela. Parada do lado de um carro alugado do outro lado da rua, olhando diretamente para mim. Por um segundo, nenhum de nós se mexeu. Depois ela começou a andar na minha direção. Eu fiquei onde estava, mão na maçaneta da porta do caminhão. Como você me encontrou? Eu perguntei quando ela chegou perto o suficiente. Seu amigo Gavin. Ele mencionou que você conseguiu um emprego em construção em algum lugar no oeste. Eu liguei para toda a companhia de construção num raio de 300 milhas até alguém confirmar que você trabalhava lá. Dedicação impressionante. Queria que ela tivesse mostrado metade desse esforço no casamento. Você dirigiu até aqui. Voei para a cidade mais próxima. Aluguei um carro. Eu estava sentada do lado de fora do seu trabalho por 2 dias esperando ver você. Eu não sabia o que dizer sobre isso. Então eu não disse nada. Ela parecia diferente. Cansada. Cabelo preso para trás. Sem maquiagem. Vestindo jeans e uma camisa simples. Não a versão polida dela que ela geralmente apresentava. Nós precisamos conversar, ela disse. Não, não precisamos. Sim, precisamos. Isso é insano. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Eu não desapareci. Eu saí. Tem diferença. Por causa de uma mensagem? Você jogou fora 12 anos por uma mensagem. Eu me encostei no caminhão. Aquela mensagem me disse tudo o que eu precisava saber. Você queria me fora dos planos da sua família. Eu respeitei isso. Me tirei completamente. Minha mãe me pressionou. Ela sempre foi difícil sobre. Pare. Eu levantei a mão. Não culpe sua mãe. Você mandou aquela mensagem. Você fez essa escolha. A assuma. Os olhos dela ficaram molhados. Eu já tinha visto ela chorar antes. Geralmente para manipular uma situação. Isso parecia diferente, mas eu não ligava o suficiente para analisar. Eu cometi um erro, ela disse baixinho. Você fez uma escolha. E eu fiz a minha. Nós dois temos que viver com as consequências. A casa está vendida. As contas estão fechadas. Você não atende minhas ligações. Como isso é justo? Justo. Eu realmente ri. Você me desconvocou de uma viagem que eu paguei. Por mensagem. Porque eu não era família de sangue. E você quer falar sobre justo? Um casal passou por nós na calçada. Olhando curiosos. Ela esperou até eles irem. Desculpe. Ok. Desculpe. Eu estava errada. Podemos por favor só conversar sobre isso como adultos? Não tem nada para conversar. Você me mostrou onde eu estava. Eu aceitei. Agora estou construindo uma vida que não inclui você. Ah, sim. 12 anos e você está acabado. Ah, sim. Ela limpou os olhos com o dorso da mão. Você está vendo alguém? A pergunta me pegou desprevenido. Isso não é da sua conta. Então você está. Eu não estava. Ainda não. Mas eu não via razão para dar essa informação para ela. Vá para casa. Eu disse, abrindo a porta do caminhão. Não tem nada para você aqui. Espere. Vá.
Para casa. Eu olhei diretamente para ela. O que quer que você achasse que nós tínhamos? Acabou no momento que você mandou aquela mensagem. Você não chega agora e finge que pode consertar com lágrimas e desculpas. Eu terminei. Eu entrei no caminhão e liguei o motor. Ela ficou lá no estacionamento, vendo enquanto eu dirigia embora. No meu retrovisor, eu vi ela ficando menor e menor até desaparecer completamente. Naquela noite, meu telefone vibrou. Número novo. Mas eu reconheci o código de área. A mensagem dela era curta. Eu sei que não posso consertar isso. Mas preciso que você saiba que eu entendo agora o que eu fiz. Desculpe. Eu li 2 vezes, depois deletei. Algumas desculpas chegam tarde demais. Essa era uma delas. 2 meses depois daquela conversa no estacionamento, minha vida tinha encontrado seu ritmo. O emprego estava indo bem. Russell até mencionou uma promoção potencial para supervisor de canteiro se eu continuasse performando. O pagamento era decente. O trabalho era satisfatório. E eu tinha começado a construir amizades com a equipe. Lexi trabalhava no escritório, lidando com agendamento e comunicação com clientes. Ela era afiada, engraçada, e não se levava muito a sério. Nós tínhamos começado a almoçar juntos na maioria dos dias. Nada romântico. Só conversa fácil com alguém que me fazia rir. Uma sexta, ela me convidou para um churrasco na casa do irmão dela. Eu quase disse não por hábito, depois percebi que não tinha razão para recusar. Claro. Que horas? 7, aviso justo. Meu irmão é um cozinheiro terrível, mas ninguém tem coragem de contar para ele. O churrasco foi exatamente o que eu precisava. Pessoas normais. A atmosfera casual. Sem drama. O irmão da Lexi, Nathan, era mesmo um cozinheiro terrível, mas entusiasta. A cunhada dela Sadie ficava pegando hambúrgueres bem feitos de uma segunda churrasqueira que ela montou na garagem. Nós só deixamos ele achar que os deles são os bons, Sadie sussurrou, me passando um hambúrguer realmente comestível. Eu passei a noite conversando, rindo, bebendo cerveja no deck dos fundos. Alguém perguntou sobre meu passado, e eu dei a versão abreviada. Divórcio recente. Recomeço. Feliz de estar aqui. Ninguém insistiu em detalhes. Ninguém tornou estranho. Só aceitaram e seguiram. Quando Lexi me levou de volta para meu lugar depois, ela virou para mim antes de eu sair. Você parecia mais leve do que quando começou. O que quer que você deixou para trás, você fez a escolha certa. Obrigado. Eu acho que sim também. Enquanto isso, através da rede de fofoca das redes sociais que eu não tinha cortado completamente, eu ouvi pedaços sobre a situação da minha ex-esposa. Ela tinha se mudado para um apartamento pequeno na periferia da nossa cidade antiga. Conseguiu um emprego em um call center. Não a carreira que ela imaginava, mas contas precisavam ser pagas. O dinheiro da venda da casa tinha sido dividido legalmente, mas aparentemente ela gastou a metade dela mais rápido do que esperado. O relacionamento dela com a mãe estava tenso. Charlotte tinha postado algo críptico sobre família aprendendo lições duras sobre consequências antes de deletar. Eu não senti nada ouvindo isso. Sem satisfação. Sem culpa. Só desapego. Ela fez escolhas. Eu também. Nós dois estávamos vivendo com os resultados. 3 meses dentro, o seu me puxou de lado depois do trabalho. Tenho uma pergunta para você. O que acha de comandar o novo projeto residencial começando o mês que vem? É um passo acima. Mais responsabilidade. Pagamento melhor. Quanto melhor? 42 por hora, mais horas extras. Eu não precisei pensar muito. E estou dentro. Bom. Você mereceu. Cliente especificamente pediu você depois de ver seu trabalho na construção Davis. Naquela noite, Tyler e River insistiram em comemorar. Nós fomos a um bar local, jogamos sinuca, e eles passaram a noite me zoando por ser o responsável que subiu na vida. Enquanto isso, eu ainda estou colocando azulejo como um otário. Tyler disse, mas ele estava sorrindo. Você é preguiçoso. Essa é a diferença. River respondeu. A brincadeira era confortável. Fácil. Isso era o que a amizade parecia quando não era complicada por obrigação ou história. Por volta das 10, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Mas eu reconheci o estilo da mensagem imediatamente. Ouvi que você foi promovido. Parabéns. Você sempre mereceu melhor do que o que tinha. Era ela. Número novo de novo. De algum jeito ainda acompanhando. Eu mostrei a mensagem para Tyler. O que você faria? Bloqueie. Siga em frente. Ela teve a chance dela. Ele estava certo. Eu bloqueei o número e voltei para o jogo. Na semana seguinte, Lexi perguntou se eu queria jantar depois do trabalho. Não com a equipe, só nós. Tipo um encontro. Eu perguntei, se você estiver confortável com isso. Se não, só como amigos. Eu estou ok dos 2 jeitos. Eu pensei sobre isso.
Eu não estava pronto para nada sério, e eu disse isso diretamente para ela. Eu também não estou procurando nada sério, ela disse. Eu só gosto de passar tempo com você. Sem pressão. Então nós fomos. Restaurante casual. Comida boa. Conversa melhor. Ela me contou sobre o último relacionamento dela. Terminou mal, problemas de confiança. Ainda trabalhando nisso. Então nós dois somos meio bagunçados, eu disse. Perfeito. Dois bagunçados fazem uma amizade funcional, né? Não é assim que matemática funciona. Perto o suficiente. Caminhando de volta para meu caminhão depois, ela passou o braço no meu. Amigável, não possessivo. Confortável. Obrigado pela noite, ela disse. Obrigado por perguntar. Eu dirigi para casa sentindo algo que não sentia há mais de um ano. Genuinamente contente. Sem drama. Sem jogos. Sem ficar imaginando onde eu estava. Só uma conexão simples, honesta com alguém que me via como eu era agora, não quem eu fui antes. A vida antiga estava completamente gone. A nova finalmente estava começando a parecer autêntica. E em algum lugar lá naquela cidade antiga, minha ex-esposa estava aprendendo o que significava perder alguém que passou 12 anos sendo dado como certo. Eu esperava que ela aprendesse algo com isso. Mas honestamente, não era mais meu problema. 6 meses tinham passado desde aquela mensagem que mudou tudo. 6 meses construindo uma vida que eu realmente queria em vez de uma que eu tinha aceitado. A promoção era oficial agora. Eu estava comandando 3 projetos residenciais simultaneamente, gerenciando equipes, lidando com clientes. O trabalho era desafiador, mas recompensador. Russell tinha me puxado de lado na semana passada para dizer que eu estava sendo considerado para uma participação na sociedade da empresa se as coisas continuassem assim. Lexi e eu tínhamos nos acomodado em algo confortável. Não exatamente um relacionamento. Não exatamente só amigos. Nós saíamos 1 ou 2 vezes por semana, curtíamos a companhia um do outro, e mantínhamos leve. Sem pressão. Sem expectativas. Depois de 12 anos de casamento que parecia andar num campo minado, isso era refrescante. Meus colegas de casa tinham virado amigos de verdade. Tyler estava me ensinando guitarra nos fins de semana. River e eu tínhamos começado uma tradição de café da manhã domingo de manhã nesse lugar escondido que servia as melhores panquecas que eu já tinha comido. Coisas simples, mas importavam. Eu até tinha começado a ligar para meus pais de novo, algo que evitei durante o casamento porque ela sempre tornava difícil. Minha mãe chorou na primeira vez que eu liguei. Disse que estava preocupada pra caramba, mas não queria intrometer. Você parece feliz, ela disse. Eu estou. Bom. Você merece estar. Então numa noite de sábado, bateu na porta. Tyler estava fora. River estava no quarto dele. Eu atendi sem pensar. Ela estava lá no alpendre. Mesmo olhar cansado do estacionamento meses atrás, talvez pior. Olheiras sob os olhos, mais magra do que eu lembrava. Como você descobriu onde eu moro? Importa? A voz dela era plana. Sim, importa. Isso está cruzando uma linha. Eu precisava te ver. Eu tenho ligado, mandado mensagem. Você bloqueia todo número. Porque eu não quero falar com você. Isso deve estar bem claro agora. A porta do River abriu atrás de mim. Ele deu uma olhada na situação e quietamente desapareceu de volta no quarto dele. Cara esperto. Posso entrar? Ela perguntou. Não. Por favor. 5 minutos. Isso é tudo que peço. Contra meu melhor julgamento, eu saí e fechei a porta atrás de mim. Nós ficamos no alpendre, ar fresco da noite entre nós. Diga o que veio dizer. Ela respirou fundo. Minha vida desmoronou. O emprego que consegui mal paga o aluguel. Minha mãe não fala comigo. Ela me culpa pelo dinheiro que perdeu no cruzeiro. Charlotte é solidária, mas ela tem a vida dela. Eu estou sozinha. E você está me contando isso por quê? Porque preciso que você entenda o que você fez comigo. Eu realmente ri. Não consegui evitar. O que eu fiz com você? Você destruiu tudo. A casa. Nossas economias. Nossa vida juntos. Por um erro. Pare de chamar de erro. Foi uma escolha. Sua escolha. Minha mãe me pressionou. Sua mãe não mandou aquela mensagem. Você mandou. Você decidiu que eu não valia a pena levar numa viagem que eu paguei. Você decidiu que eu não era família. Você tomou essa decisão. Eu só levei a sério. Ela limpou os olhos. Eu estava errada. Eu sei isso agora. Eu me desculpei. O que mais você quer? Nada. Eu não quero nada de você. Isso é o que você não está entendendo. Então é isso. 12 anos e você não sente nada. Eu pensei sobre isso. Realmente pensei. Eu sinto alívio. Eu disse finalmente. Por 12 anos. Eu tentei ser suficiente para você.
Trabalhei duro. Paguei as contas. Apareci. E nunca era bem certo. Sempre algo faltando. Sempre algum jeito que eu não dava a medida. Aquela mensagem foi só a confirmação final do que eu suspeitava há anos. Eu era conveniente. Não valorizado. Isso não é verdade. É verdade. E a coisa louca? Eu sou grato. Porque agora estou construindo uma vida com pessoas que realmente querem eu por perto. Não porque eu sou útil ou porque eu pago as coisas. Mas porque elas genuinamente curtem minha companhia. O carro da Lexi parou na calçada. Ela saiu, segurando uma sacola de taquioto. E parou quando nos viu. Timing ruim. Ela gritou. Não. Estamos acabados aqui. Eu disse. Minha ex-esposa olhou para Lexi. Depois de volta para mim. Você está com ela? Isso não é da sua conta. Claro. Você seguiu em frente. Ah, sim. Levou 12 anos para eu seguir em frente. Eu só precisei sair fisicamente para fazer isso. Lexi ficou perto do carro dela, dando espaço mais claramente pronta para intervir se necessário. A voz da minha ex-esposa baixou. Eu dirigi 14 horas para chegar aqui. Para te dizer que cometi um erro. Para pedir outra chance. Você dirigiu 14 horas porque está solitária e lutando e achou que talvez eu sentisse pena de você. Mas eu não sinto. Você fez escolhas que tiveram consequências. Eu também. A diferença é que eu estou feliz com as minhas. Ah, sim. Você pode simplesmente desligar 12 anos. Não. Não foi assim. Foi toda vez que você escolheu a opinião da sua mãe sobre nossa parceria. Toda vez que fez planos sem me incluir. Todo feriado passado com sua família onde eu era tolerado, não bem-vindo. Foram 1000 pequenos momentos que somaram aquela mensagem. Você só finalmente disse em voz alta o que suas ações estavam me mostrando há anos. Ela ficou quieta por um longo tempo. Quando falou de novo, a voz dela era quase um sussurro. Eu não percebi. Eu deveria ter, mas não percebi. Eu acredito em você. E desculpe ter demorado perder você para descobrir. Mas isso não é mais meu problema para resolver. Então o que eu faço agora? Você vai para casa. Você descobre sua própria vida. Você aprende com isso. E você nunca mais me contata. Ela me olhou como se estivesse vendo um estranho. Talvez estivesse. O homem que teria tolerado aquela mensagem e tentado consertar as coisas. Ele se foi. Eu realmente sinto muito, ela disse. Eu sei. Mas desculpe, não desfaz o que foi feito. Vá para casa. Siga em frente. Só não comigo. Ela andou para o carro dela. Um aluguel diferente do da última vez. Eu vi ela dirigir embora. Luzes traseiras desaparecendo na rua. Lexi andou até mim. Você está bem? Estou. Estou bem. Ela veio todo esse caminho. Aparentemente. Não mudou nada do. Nós entramos. Lexi tinha trazido comida chinesa. Minha favorita do lugar no centro. River saiu do quarto dele, avaliou a situação, e perguntou se tínhamos egg rolls extras. Nós jantamos na mesa da cozinha, falando sobre nada importante. Fofoca do trabalho. Planos de fim de semana. O desastre do primeiro encontro do River na semana passada. Normal. Fácil. Confortável. Mais tarde, depois que Lexi foi embora e River foi dormir, eu sentei no alpendre com uma cerveja. Meu telefone vibrou. Uma mensagem final de um número que eu não reconhecia. Eu espero que você encontre felicidade. Eu digo isso de verdade. Eu li uma vez, depois deletei. Não bloqueei o número. Não precisei. Ela entendeu a mensagem. A noite estava quieta. Pacífica. Em algum lugar lá fora. Ela estava dirigindo de volta para uma vida que teria que reconstruir do zero. Aprendendo lições duras sobre dar pessoas como certas. E aqui estava eu, 6 meses dentro de uma nova vida, cercado por pessoas que me valorizavam. Um emprego que eu era bom. 1 ano depois daquela mensagem inicial, eu estava de volta à estrada, mas dessa vez por escolha própria. Russell tinha me promovido a sócio minoritário na empresa, não só por desempenho, mas porque eu tinha trazido novos contratos grandes e ajudado a expandir a operação para 2 cidades vizinhas. O salário agora era mais do que suficiente para comprar uma casa pequena numa área tranquila nos arredores, com vista para as montanhas que eu tinha aprendido a amar. Eu comprei. Mobiliada do meu jeito, sem nenhuma lembrança do passado. Lexi e eu tínhamos evoluído devagar, sem pressa. Depois de meses de saídas casuais, almoços no trabalho e noites dividindo cerveja no meu novo quintal, uma coisa levou a outra. Não foi dramático, foi natural. Uma noite, depois de um jantar que eu mesmo cozinhei, e que, surpreendentemente, não foi um desastre, ela simplesmente não foi embora. Ficou. E ficou de novo. E de novo. 6 meses depois, ela se mudou oficialmente.
Tyler e River deram tchau com uma festa de despedida regada a cerveja e zoação infinita, mas prometeram visitas frequentes. Meus pais vieram me visitar no outono. Minha mãe chorou de novo, mas dessa vez de felicidade ao ver a casa, o emprego estável, Lexi ao meu lado segurando minha mão sem esforço. Meu pai, sempre quieto, só apertou meu ombro e disse: "Você fez o certo, filho." Demorou, mas fez. Eu ligava para eles toda semana agora. Sem intermediários. Sem tensão. Quanto à minha ex-esposa, eu soube do resto por caminhos indiretos, um amigo em comum que ainda mantinha contato mínimo, uma postagem pública que apareceu no feed por acaso antes de eu bloquear tudo de vez. Ela tinha voltado a morar na cidade natal, num apartamento maior agora, porque conseguiu uma promoção no call center e depois mudou para um cargo administrativo melhor numa empresa local. A relação com a mãe nunca se recuperou de verdade, elas se falavam no mínimo necessário, em feriados obrigatórios, mas sem proximidade. Charlotte se casou e se mudou para outro estado, então o círculo familiar de sangue que tanto importava ficou bem menor. Ela começou a namorar alguém um ano depois, um cara divorciado com filhos, gente comum, sem grandes dramas. Pelo que eu vi, o relacionamento era estável, sem luxos, mas também sem exclusões ou mensagens cruéis. Ela aprendeu, do jeito mais duro possível, que dar às pessoas como certas tem preço alto. Eu nunca mais tive notícia direta dela. Nenhum número novo, nenhuma mensagem, nenhuma aparição surpresa. A última coisa que soube, e foi o suficiente para fechar o capítulo de vez, foi que ela vendeu o carro antigo que tínhamos juntos ou que ficou com ela na divisão, e comprou um novo, sozinha, com o próprio dinheiro. Um recomeço modesto, mas dela. Numa tarde de domingo, Lexi e eu estávamos no quintal novo, plantando umas árvores frutíferas que ela insistiu que iriam dar sombra no verão. Meu telefone tocou, e era Russell, convidando para um churrasco com a equipe inteira na semana seguinte. Eu aceitei na hora. Enquanto desligava, olhei para o céu limpo, senti o sol no rosto, a mão da Lexi na minha cintura, e percebi que não havia mais peso nenhum. Nem raiva, nem arrependimento, nem isso. Só paz. Aquela única mensagem de texto tinha destruído uma vida inteira. E, sem querer, me obrigado a construir uma muito melhor. Fim.